Eu sou a Renata Mota, eu sou executiva comercial na DNV e parceira de profissão de vocês na área de alimentos, nessa nossa missão aí de trabalhar com a qualidade e a segurança dos alimentos na cadeia de fornecimento, né? E hoje a gente trouxe um tema com duas convidadas especiais para falar sobre os principais desafios da certificação FSSC 22000 para a versão 6, que é o assunto do momento, né? Peço para vocês só confirmarem se o áudio de vocês está aberto, para vocês conseguirem nos ouvir certinho. Durante a apresentação, o microfone de vocês vai estar automaticamente silenciado, mas vocês já podem ir mandando as perguntas conforme a gente vai falando, vai apresentando. Se surgir dúvida, já pode colocar aí no chat, que no final a gente vai tentar responder todas as dúvidas, tá bom? Esse webinar vai ser gravado, não se preocupe, e depois vai ser enviado a gravação para vocês e a apresentação, tá bom? Nós estamos trazendo esse webinar aqui para ajudar vocês a tirarem as últimas dúvidas aí da versão, da nova versão 6, mas conte conosco também para esse momento de transição. A DNV trabalha com treinamentos, trabalha com pré-auditorias, gap analysis para ajudar vocês com a implementação dos novos requisitos e com a certificação também, tá? Hoje nós estamos trazendo duas convidadas especiais, eu sou suspeita até para falar dessas duas, né? A Juliane Arimura, que todos já conhecem, dispensa até apresentações, a nova representante da FSSC 22000, auditora há mais de 20 anos, com atuação em casas certificadoras há mais de 20 anos também, trabalhou conosco por 15 anos, foi minha gestora nos últimos 5 anos, tudo que eu aprendi foi com ela, tenho um grande prazer de ter ela aqui como nossa convidada hoje para falar em nome da FSSC 22000. E a Cíntia, nossa querida instrutora, auditora e coordenadora de cursos, todos os meus cursos fiz com ela, acredito que muitos de vocês que estão aqui também já fizeram cursos com ela é muito querida, e nada melhor do que essas duas para falar sobre FSSC hoje, não é? Então, eu deixo a palavra primeiro com a Juliane, que vai começar a apresentação dela. Ju, você pode compartilhar a sua tela e iniciar a tua apresentação. No final, a gente segue com as perguntas. Perfeito, deixa eu compartilhar aqui minha apresentação. Colocar em modo apresentação, acho que vocês já estão vendo, né? Sim? Ainda não. Não? Já estamos vendo, sim. Sim? Ah, perfeito. Perfeito. Ótimo. Então, obrigada a DNV por esse convite. É um prazer retornar a esta casa, agora como convidada, representando a FSSC, né? Foram 15 anos de trabalho, então, né, eu fico muito feliz, né, de voltar agora para falar um pouco sobre a fundação, né? Então, a ideia é hoje a gente falar um pouco sobre a fundação, sobre o histórico da FSSC 22000, né, as principais alterações e os principais documentos de suporte e orientação que a fundação tem para auxiliá-los. Depois, a Cíntia também vai complementar, vai falar bastante a respeito também de pontos de atenção, né, tanto em requisitos já existentes, como nos requisitos novos, e eu, então, começo apresentando a fundação que eu represento. Então, a FSSC é uma fundação independente, sem fins lucrativos, né, que é proprietária das normas FSSC 22000 e FSSC 24000, né, o novo esquema de gestão social. A FSSC é uma marca premium, né, que proporciona confiança e impacto às indústrias de bens de consumo, não só de alimentos, né, mas de embalagem, e agora com a FSSC 24000 para toda a cadeia de produtos de consumo e a cadeia produtiva. A ideia sempre da FSSC é apoiar as indústrias a implementar sistemas de gestão eficientes, eficazes, proteger suas marcas e atingir suas metas, e ajudar as organizações a contribuir com os objetivos de desenvolvimento sustentável das organizações das Nações Unidas, e assim criar um mundo melhor. E criar um mundo melhor, né, é o que está acima lá, é a missão da FSSC. Dentro dessa casa com a marca FSSC,
e toda a sua casa tem uma base muito sólida, que no caso aqui são os nossos valores de transparência, integridade, ambição, engajamento e cuidado. E como pilares de sustentação dessa casa, então, os nossos esquemas, FSSC 22.000, que nós vamos falar aqui hoje, e FSSC 24.000, nova norma de gestão social, que espero trazer para vocês em outras oportunidades com mais detalhes. O outro pilar é a parte de asseguramento, então, junto aos nossos parceiros, organismos de acreditação, organismos de certificação, todas as atividades de compliance e de governança, e, por fim, o pilar de melhoria contínua, onde a gente traz aqui a nossa plataforma Assurance, a gente também tem os nossos programas de desenvolvimento e aprendizagem. Importante falar, né, a fundação, opa, estou indo para trás aqui, um pouco da estrutura da Fundação FSSC. Então, antes, a fundação se chamava FSSC 22.000, né? A partir, então, de que a gente está agregando outros padrões, outros esquemas, a fundação passou a chamar-se somente FSSC, tiro 22.000, né? Inclusive os e-mails, né? O website, a logo nossa agora é FSSC. Quando a gente tem 22.000, se refere ao esquema, né? Porque a gente também está logo agora FSSC 24.000. Então, essa é a estrutura da fundação. A gente tem um corpo diretivo, né? De onde faz parte diretor administrativo, diretor de operações e diretor de mercados. A gente tem o Board of Stakeholders, que é, né, a junta das partes interessadas, da qual faz parte representantes de indústrias, de varejo, de associação de organismos de acreditação, associação de organismos de certificação, representantes da ISO, representantes da academia, enfim, pessoas que realmente de peso, né, que agregam, trazem todos os inputs e as demandas para a melhoria contínua dos nossos esquemas, além também dos comitês consultivos para cada um dos esquemas. E dentro da fundação, nós estamos divididos em 3 departamentos. Departamento técnico, que cuida, então, da gestão do esquema, da parte da integridade, programas de integridade, aprendizado e desenvolvimento. A parte de operações, responsável para a parte dos serviços digitais, departamento legal e financeiro, recursos humanos. E, por fim, a parte de estratégia de marcas, da qual faz parte a área de marketing, comunicação e a área de desenvolvimento de mercados, da qual eu faço parte. Assim como os meus colegas, né, que a gente tem representantes na América do Norte, na Turquia, na China, Japão, Europa, né, Sul de Ásia e Índia. E eu sou responsável Latam, né, pela América Latina, e a nossa função é justamente trazer as informações, servir de ponte para intermediar demandas, sugestões, críticas, né, dúvidas, né, que às vezes vocês ainda não têm um consenso entre muitas vezes empresas, organismos de certificação, auditores. Então, a gente está aqui para intermediar e levar até a fundação essas demandas. Aqui um pouco da governança da certificação. A FSSC fica, então, como o proprietário do esquema, também chamado como CPO, né, pela GFSI. Acima, então, está a própria GFSI, o International Accreditation Forum, e do lado da parte de sustentabilidade, SSCI, que é a parte de sustentabilidade e requisitos sociais da The Consumer Goods Forum, que é o mesmo papel que o GFSI faz, né, do ponto de vista de segurança de alimentos, tá? Então, abaixo nós temos os organismos de acreditação, né, como o RVA na Holanda, a CREDIA na Itália, a NAB nos Estados Unidos, UCAS no Reino Unido, né, e Metro no Brasil, porém o Metro não tem acreditação para FSSC, mas é dentro dessa hierarquia, só para exemplificar. E depois organismos de certificação, como a gente tem hoje aqui, a DNV. E abaixo, então, dentro dessa hierarquia, as organizações certificadas. Tá? Tô colocando o mouse ao contrário. Aqui.
Então, um pouco sobre o histórico da FSSC 22000. Esse ano, a Fundação completa 15 anos, né? Então, é uma entidade muito jovem ainda. E o esquema FSSC 22000, ele completa 14 anos. Né? Então, foi a primeira versão em 2010, e eu tive a oportunidade de acompanhar esse histórico. Né? Justamente a FSSC 22000, ela surgiu da demanda de grandes indústrias, na época, lá em 2008, 2009, então, indústrias como Nestlé, Danone, Unilever, Mondelez, Coca-Cola, né, que buscavam ter uma norma com base ISO reconhecida pela GFSI, pela GFSI. Porém, as normas reconhecidas, né, o manual de benchmarking do GFSI, requer mais detalhamento em programas pré-requisitos. E esse detalhamento, a ISO 22000 não trazia naquela época. Então, lá em 2008, a Confederação das Indústrias de Alimentos e Bebidas da Europa, junto com essas grandes representantes dessas grandes indústrias de alimentos globais, escreveram a antiga PAS 220, que posteriormente foi publicada, né? A PAS 220 foi publicada em 2009, se não me engano, né? E posteriormente republicada como ISO TS 22002-1. Então, de 2010, houve a publicação da FSSC para a área de fabricação de alimentos. Aí, em 2011, agregou-se a parte de embalagem. 2013, a parte de alimentação animal e a parte de fazenda e qualidade. Lembrando que o módulo para fazenda e para qualidade caiu agora, perdão, na versão 6, né? Em 2016, a inclusão da parte de transporte, varejo e catering, parte de serviços de alimentação. 2019, teve a publicação da versão 5, muito para agregar as alterações da ISO 22000-2018, né? Depois teve uma republicação da 5.1, que trouxe aí requisitos de benchmarking da GFSI. E, finalmente, agora, no ano passado, a versão 6, onde a gente também, o que a gente vai falar hoje das alterações, onde, então, agregou-se o módulo também de broking e trading, que é a parte de corretagem, né, e de trading. Então, assim, é um processo, essas revisões de melhoria contínua. Esse processo de revisão, ele vem da demanda das partes interessadas, ele vem da demanda de mudanças do manual de benchmarking da GFSI, de alterações nos requisitos de acreditação, nas revisões das normas ISO. Então, tudo isso é que direciona essas mudanças, né? Hoje, a FSSC, então, conta com mais de 180 parceiros, entre organismos de acreditação, organismos de certificação, empresas licenciadas de treinamentos, né? E cobre quase toda a cadeia de produção, transporte, vendas de alimentos, né? E são, aqui está desatualizado, mais de 34 mil empresas certificadas dentro dos esquemas FSSC 22000, dentro de todas as categorias, né? Alguns números, deixa eu pegar aqui, olha. Na América Latina, então, a gente tem mais ou menos 10% desse total. 3.200, mais ou menos, certificados na América Latina, sendo que o Brasil fica depois do México. O México tem 1.140, mais ou menos, certificados, e o Brasil tem em torno de 730. Mas eu acho que a tendência ainda é crescer bastante, né? E dentre as categorias, a gente tem visto, assim, um crescimento relevante da parte de transporte e armazenamento, né? Bom, e com esse crescimento todo, né, em tão pouco tempo, por que da FSSC, né, ser tão aceita e tão recomendada no mercado? Primeiro porque ela trouxe uma estrutura de sistema de gestão de segurança de alimentos muito robusta e eficaz. Ela traz a estrutura harmonizada ISO, que ajuda bastante no sistema de gestão integrado, né? Então, as empresas que, além de ter a certificação FSSC,
são certificadas na ISO 9001, na 14001, na 45001. Agora vamos agregar também a FSSC 24000 dentro dessa mesma estrutura harmonizada. A FSSC 22000 foi feita com base em ciência, desenvolvida por especialistas internacionais, então que torna muito confiável. É reconhecida pela GFSI, então globalmente aceita, possui um programa de integridade muito robusto e especificações técnicas para cada setor. Então, especificações específicas, vamos dizer assim, né, muito direcionadas para cada setor. Então, a estrutura da FSSC 22000 não mudou, né? Nós temos a ISO 22000 completamente aplicada, depois os programas pré-requisitos específicos por categoria, e depois os requisitos adicionais da FSSC, que são complementares, né, a esses dois padrões, e também para atender as demandas das partes interessadas, para trazer requisitos de benchmarking de FSI, para assegurar consistência, integridade, ajudar na governança do esquema, né, e responder rapidamente às demandas emergentes voltadas à segurança de alimentos. Então, dentro das especificações técnicas, como eu falei, temos a ISO TS 22002-1 para indústria de alimentos, a -2 para catering, a -4 para embalagens, -5 para transporte e armazenamento, -6 para alimentação animal e a BSI PAS 221 para a parte de vendas, retailers, né, atacado e varejo. Dentre os requisitos adicionais, né, que faz parte aí da parte 2, o capítulo 2.5, a gente tem 18 requisitos, né? Muitos deles já são cobertos, né, pelo sistema de gestão de segurança de alimentos, mas trazem complementações, né? Na versão anterior eram 15, teve uma junção aí de um módulo de transporte, outro de armazenamento, então ficou um módulo transporte, armazenamento e estocagem, e aí agregou-se outros 4 novos que a gente vai falar um pouco mais em detalhes depois. Bom, o que motivou a versão 6, né? O que impulsionou? Primeiro, a publicação da ISO 22003-1 em 2022. Então, uma vez que a FSSC ela segue a acreditação com base ISO 22000, tem a necessidade de agregar todos os requisitos também dessa alteração. Depois, um outro impulsionador foi realmente contribuir, né, com o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? Então, além de contribuir, trazer as organizações também para colaborar. E algumas outras mudanças e alterações editoriais como parte da melhoria contínua. Como principais benefícios, né? Então, com essa inclusão de requisitos adicionais para perda e desperdício de alimentos, né, apoiando uma abordagem de quebra de silos, né, e contribuir para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né. Essa quebra de silo é que a gente vem falando, né, que a Conferência Global da GFSI, eu acredito que do ano retrasado, deixa eu me colocar aqui, que o ano está passando muito rápido, justamente trabalhou nessa quebra de paradigma, né? Que o GFSI mesmo falava, não, aqui dentro do GFSI a gente só trata de segurança de alimento. Outros assuntos, incluindo sustentabilidade, bem-estar animal, não serão tratados aqui. Só que o mundo muda, né? Então, lá, né, quando eu acompanho o GFSI de 15 anos atrás, mudou muito. E não tem mais como a gente trabalhar fechado no ciclo de qualidade e segurança de alimentos. A gente realmente tem que contribuir com outras áreas de conhecimento e trabalhar de forma multidisciplinar, principalmente com os temas de sustentabilidade, né? Também a versão 6 incorpora parâmetros de controle de qualidade e cultura de qualidade e segurança de alimentos,
Traz uma melhoria, né, no que diz respeito à autenticidade do certificado, através da obrigatoriedade de ter um QR Code a cada certificado vinculado ao COID, né, da organização. Isso a DNV já trazia há muito tempo, essa questão do QR Code, mas agora é um padrão da FSSC. Amplia o escopo para a categoria F2, para trader e corretário, trader e broker, e traz mais detalhes no esquema, como parte de melhoria de compreensão, né, mas para deixar mais claro, tanto para compreensão como para aplicação. Então, essa é a estrutura do esquema, são 5 partes, 2 apêndices, 5 anexos. A gente vai abordar hoje principalmente as mudanças no que diz respeito à parte 2, que são os requisitos para as organizações a serem acreditadas, mas obviamente houve algumas mudanças, como inclusão de escopo, como a gente já falou, alteração de escopo de pet food, que saiu da D para C, alteração a C0, a inclusão da C0, que é para a parte de abate. Então, teve algumas mudanças em termos de escopo, em termos de tempo de auditoria, né? Vocês provavelmente vão receber aí da DNV, ou quem não é da DNV de outra certificadora, uma alteração em tempo de auditoria ou relatório. O relatório passou de meio para um dia, de acordo com os requisitos da parte 3. Então, houve algumas mudanças, mas hoje vamos enfocar na parte 2. Além disso, é importante ressaltar aqui que dentro dos documentos do esquema também faz parte a lista de decisões das partes interessadas. Então, aquela BOS list, né? A lista da Board of Stakeholders, que, inclusive, foi publicada ontem, uma nova versão, com algumas alterações, né, que depois acho que a Cíntia vai falar com um pouco mais de detalhe, mas que é aplicável também e a partir de 1º de abril deste ano. Opa, vou para trás de novo. Bom, e as principais mudanças, então, nos requisitos atuais, né? A gente tem aí 251, gestão de serviços e materiais adquiridos, requisito E, foco em categoria I, né, que é critérios para uso de embalagens recicladas como insumos de matérias-primas para embalagens. 252, né, a parte de rotulagem de produtos e materiais impressos teve alteração no requisito C e D, né, no C, sempre que houver uma alegação, né, no rótulo de alguma propriedade nutricional, alguma propriedade de garantia de origem ou alérgeno, deve ter provas de validação, né, e que apoie a alegação, bem como sistemas de verificação, incluindo rastreabilidade e balanço de massa. E a parte D, específica também para a categoria I, de embalagens, onde lista o conteúdo mínimo dos procedimentos de gerenciamento de arte e controle de impressão. Tanto os requisitos 253, que é de defesa de alimentos, como 254, tiveram alterações para a inclusão da categoria F2 somente. 255, com relação ao uso de logotipo, trouxe mais detalhes, principalmente falando que, olha, se a organização quer usar o logotipo da FSSC, ela tem que pedir ao seu organismo de certificação a cópia do logotipo mais recente, e também que o logotipo ele não pode ser utilizado em certificados de análise, certificados de conformidade, e nem quando existe alguma exclusão de escopo. O 256, gestão de alérgeno, também trouxe mais detalhes com relação à lista de alergênicos, identificação e implementação de medidas de controle com base em análise de risco, validação e verificação dessas medidas, rótulos de advertência, a parte de capacitação do pessoal, a parte de revisão, né, no mínimo anual do plano, e alguns esclarecimentos para a categoria D, referente à alimentação animal. 2510, transporte, armazenamento e estocagem. Trouxe, então, uma alteração no requisito D com relação a caminhões-tanque. Então, sempre que se utilizar caminhões-tanque, seja para transporte de produto acabado ou recebendo matéria-prima, eles devem ter um programa baseado em riscos para
realmente tratar de limpeza, evitar a contaminação cruzada e as medidas de controle adequadas, além da validação de limpeza. 2510, a parte de medidas de controle de perigos e prevenção de contaminação cruzada, teve uma mudança no item D, referente aos requisitos relativos à gestão de matérias estranhas, incluindo avaliação de riscos, definição de equipamento de detecção e o procedimento estar documentado. E, finalmente, o requisito que já era existente e teve alteração, de design e desenvolvimento de produto, onde, para o E, o processo de verificação de prazo de validade, né, tempo de vida útil do produto, tem que ter uma frequência de verificação com base em risco. E com relação ao item F, sempre que a gente tiver um produto pronto, né, para um preparo e houver, né, necessidade de instrução de preparo, essas instruções têm que estar constante no rótulo e ser validadas, tá? Então, isso aqui é o que mudou em termos de requisito existente. E tudo isso está muito claro, depois a gente vai falar dos documentos adicionais, um documento que a Fundação publicou, marcando tudo em vermelho que foi alterado. Então, isso facilita e esse documento tem em português. Depois, com relação aos requisitos novos, adicionais, né? O requisito 258, referente à cultura de qualidade e segurança de alimentos, né? Então, antes não estava claro se aquele guia era 100% aplicado ou não, né? Depois a gente vai falar um pouco mais disso, e de que forma, né, o requisito de cultura, antes só de segurança de alimentos, agora qualidade e segurança de alimentos seria avaliado. Então, aqui, ele foi incorporado dentro dos requisitos adicionais, para ficar bem explícito, de que deve-se atender ao requisito de benchmarking da GFSI, onde a alta administração deve estabelecer, implementar e manter objetivos de cultura de qualidade e segurança de alimentos, abordando no mínimo comunicação, treinamento, feedback dos colaboradores, engajamento dos colaboradores e medição de desempenho. E esses objetivos serem suportados por um plano documentado com metas, prazos, incluídos, né, na revisão da alta direção, né, na análise crítica e nos processos de melhoria contínua do sistema de gestão. Outro novo requisito é referente ao controle de qualidade. Então, 259, ele prevê que a organização deve estabelecer, implementar e manter uma política da qualidade, objetivos da qualidade, parâmetros de controle de qualidade e que também se faça esse monitoramento através da análise e avaliações dos resultados. Isso tudo deve ser incluído na revisão da direção, né, na análise crítica da alta direção, e também fazer parte do escopo de auditoria interna. Também, além de controle de qualidade, inseriu a parte do controle quantitativo e procedimentos para partida de linha ou mudanças de linha. Tudo isso dentro do requisito 259. Depois o requisito 2515, gestão de equipamentos, também é novo. Ele, além da cláusula 824 da ISO 22000, ele preconiza que a organização deve ter uma especificação de compra de equipamentos, então, para os equipamentos novos ou aqueles que forem alterados, tem que ter essa especificação documentada, né? De como estabelecer e implementar um processo de gerenciamento de mudanças também com base em risco para equipamentos novos e qualquer alteração em equipamentos existentes. A cláusula 2516 é aquela nova referente à perda e desperdício de alimentos, né? Onde a organização deve ter uma política e objetivos documentados para redução de perdas e desperdícios, ter controle para produtos doados, excedentes e subprodutos destinados tanto a alimentos como alimentação animal, ações, e estar em conformidade com requisitos legais. Essa semana eu recebi duas consultas com relação a esse item, se esse requisito é aplicado a refeitório, né? Então, o que a área técnica da FSC respondeu? Falou, olha, apesar do requisito ele ser, o enfoque dele ser dentro do processo e do escopo da certificação, né?
como ele se trata de uma ação da organização, a sua contribuição para a redução de desperdício, e o restaurante, principalmente os colaboradores que se alimentam nesse restaurante, né, devem também contribuir. Não digo que isso será uma não conformidade, mas como uma boa prática, ele deve sim fazer parte. Até mesmo quando a gente fala da cultura, né? Como que eu vou estabelecer uma cultura que a gente tem requisitos aí específicos, se a gente estabelece que a organização tem uma política e objetivos para redução de desperdício, e a gente está desperdiçando num restaurante que está dentro da nossa organização, né? Então, isso eu acredito que também deva fazer parte, sim, né, dessa política da organização. Apesar de não estar explícito, né, é recomendado que sim, que haja também essa contribuição. Com relação ao requisito 2517, então é o último requisito aí referente à comunicação entre o organismo certificado e o organismo de certificação, fala no prazo de 3 dias que o organismo de certificação deve ser comunicado com relação a qualquer evento ou situação grave. E lá nesse requisito tem todo o descritivo de que situações seriam essas, né? Bem como de se ter medidas adequadas em vigor como parte do processo de preparação e resposta a emergências. Então, aqui uma pincelada rápida, né? O processo de atualização aí está expirando, então a partir de 1º de abril, menos de um mês, já está em vigor. Todas as organizações devem ser auditadas na versão 6 até 31 de março de 2025. Mesmo que eu tenha auditorias não anunciadas, vai ser aplicável a versão 6, né? E todo o processo de atualização está lá no site da FSSC. Além disso, também está no site da FSSC os documentos de suporte, aquele que eu falei, tanto para o esquema como o que mudou nos anexos e todos os requisitos do processo de atualização, né? Estão lá no site. É legal, aquele documento que eu falei para você, que é tudo marcadinho em vermelho, que mudou, facilita bastante, né, o entendimento. Além disso, tem documentos de orientação, né, que são os guias orientativos, né, que inclui a interpretação, inclui esclarecimentos adicionais de requisitos que são mais complexos ou são requisitos novos que requer aí um pouco mais de detalhamento, então esse detalhamento são trazidos nesse guia. Os guias, os 7 guias, eles são orientativos, ou seja, eles não são obrigatórios. Porém, artigos de interpretação, como, por exemplo, aquele de controle de qualidade, que inclui requisitos adicionais para aplicação ou interpretação, esses artigos são obrigatórios de acordo com o que está descrito na seção 2.2, parte 2, né, do esquema. Esses são os guias, né? Então, lá no site da Fundação, vocês podem baixar, né? Inglês, espanhol, português, chinês, japonês e turco. Então, temos aqui, para facilitar já a nossa vida, todos em português. Não coloquei aqui, mas também está lá o artigo de interpretação da FSC para controle de qualidade, que é obrigatório. Ainda não tem em português, mas acredito que em breve será publicado. Deixei aqui o link de onde todos os documentos vocês podem acessar, além de outras notícias, vídeos, etc. Então, isso que eu tinha para passar para vocês, né? E eu vou deixar, então, a Cíntia complementar, né? Porque aqui a gente tratou do que é novo, né? Mas o desafio, que é o nome do webinar, não é no que é novo. O que é novo, eu acredito que não chega a 20%, né? 10%, 20%. Porém, se a gente for ver dentro de estatísticas que a gente tem lá da Fundação e que hoje a Cíntia vai trazer da DNV, vocês vão ver que muitos dos requisitos são referente a requisitos já existentes, de ISO 22000, de programas de pré-requisito. Tá? Então, agora, Cíntia, deixo contigo. Obrigada, Ju.
Ok, já conseguem visualizar a minha tela no modo apresentação? Ainda não está na apresentação, Cíntia. Não, não chegou? Agora sim, pronto, estamos te vendo. Ok. Joia. Então tá bom. Boa tarde a todos. Juliane, muito obrigada por ter aceito o convite, trazer para a gente as atualizações, né, de uma maneira bem sucinta, resumida, muito clara. Eu vou abordar um pouquinho diferente, eu vou falar dos desafios que é a chamada do nosso treinamento, no olhar da certificadora e o que a gente vê perambulando aí em grupos de WhatsApp, em consultorias, instrutorias, auditorias, né? Como é que o pessoal está se preparando para daqui menos de 25 dias nós temos aí para entrar em vigor, correto? Essa versão 6, que já está publicada desde o 1º de abril de 23. E eu percebo que algumas pessoas no mercado estão se movimentando agora para a mudança, quase menos de um mês, não é por aí, né? A gente já deve ter se preparado, se mexido, vendo todos esses desafios há um ano atrás até então. Então, falaremos aqui na nossa agenda de um programa que a DNV tem, que é uma ferramenta de benchmarking. Trata-se de um banco de dados do nosso sistema de gestão, tem para todas as certificações de sistemas de gestão. Eu filtrei aqui de 22 e de FSSC 22000. E vou mostrar para você o olhar que a gente tem em cima desses novos requisitos que estão muito bem explicados pela Juliane na parte de requisitos adicionais, na parte 2 do esquema da versão 6. Também vou incrementar um pouquinho da mudança que trouxe o BOS ontem, trazer alguns olhares bem atuais com relação ao que a gente vê de movimentação para essa data do 1º de abril, que é dia da mentira, mas não é mentira não. Né? Vai acontecer mesmo. Então, para quem está tendo um primeiro contato com a DNV, esse ano a gente faz 160 anos, ela é um órgão de certificação, líder mundial e provedora de treinamentos também. Temos todos esses números para provar esses 160 anos de história, né? O número de clientes nos países que a gente está, o número de certificados em sistema de gestão, em alimentos, uso de tecnologias, e não só em alimentos, mas em outras áreas, como vocês podem perceber aqui nesses boxes. Temos aqui, dentro de uma das áreas, a Business Assurance, a área de treinamentos, que nós customizamos ou fazemos o de prateleira no modelo online ou presencial, né? Atendendo às necessidades dos nossos clientes para qualquer uma desses temas. E o nosso aqui é Food Safety. Então, essa estatística que eu vou apresentar como a primeira pauta da minha agenda é a estatística que a gente tem e os clientes que são certificados têm acesso a, né? Então, ele consegue ver até para benchmarking, eu vejo pessoas trazendo até para análise crítica da sua direção, quando está se comparando com relação aos concorrentes do mesmo segmento. Falaria um pouco do Lumina. O Lumina, ele mede desempenho de sistema de gestão como uma ferramenta que é um plus na DNV, transformando os dados dessas auditorias em oportunidades para os usuários. Então, é nada mais, nada menos que um Big Data, né, uma análise, com essa versão única sobre o desempenho dos sistemas de gestão que as empresas possuem. E ajuda as empresas a descobrir e priorizar esse sistema para melhorar os seus processos. Então, nós chamamos de melhoria através de uma conscientização, essa lucidez aonde eu estou e como o meu concorrente, como o mercado, como o Brasil, como o mundo, que é auditado nessa norma ou nesse protocolo, tem de principais dificuldades. A Juliane usou uma expressão que eu fiquei pensando, o desafio nada mais é do que um ponto de atenção. Se é um problema comum nas estatísticas do Lumina, ele pode ser meu também, né? Eu sofro igual, entre aspas, no sentido de desenvolver melhorias para a maturidade do nosso processo. Então, esses dados, eles são bem usados, eu tenho visto em atas de reunião de análise crítica, as pessoas pegando o Lumina e trazendo para comparação. Repare, vou falar primeiro da 22.000, né? Quando a gente extrai esse banco de dados e tenta enxergar quais são os principais desafios, a 22 de 2018, ela se comporta, esse dado é do ano passado, todo ano tem do ano retrasado e assim sucessivamente, né? A gente consegue saber, então eu extraí do ano passado, o período do ano passado, quem é certificado na DNV, na norma ISO 22.000 de 2018, esses achados, esses
essas descobertas, esses finds, são as nossas observações e oportunidades de melhoria que na 22 é possível ter. Quem é categoria 1 dentro dessa estatística, que dá para ver pelas cores aqui, né? O azul claro, ele comporta a categoria 1, que é maior, e a categoria 2, que é menor. E o azul escuro, ele comporta as observações e oportunidades de melhoria. Então, a gente olha que na estrutura de alto nível da 22, você tem ali, em primeiro lugar, as principais não conformidades, né? Ela está relacionada à parte do coração da norma, que é a seção 8, é o do PDCA, da norma de sistemas de gestão para a estrutura de alto nível. E é no DU que a gente encontra o HACCP e encontra os programas de pré-requisitos. Então, fica muito claro aqui que o básico ainda, que são programas de pré-requisitos, são as grandes falhas das auditorias que a DNV faz globalmente, né, quando ela pega nos clientes esses desvios. Vejam que PPRs, eles estão relacionados a comportamentos, estão relacionados à infraestrutura, organização, limpeza, estrutura documental, seguido de análise de perigos por o HACCP. E depois vem os outros princípios do HACCP. Né? Então, a gente consegue perceber que o básico, que é boas práticas, programas de pré-requisitos, ainda tem muito que melhorar. E ele é o alicerce de uma pirâmide de excelência para você estruturar uma casa, né, na área de alimentos. Depois você explode para enxergar os top 10 aí, quais são os principais problemas dentro dessa estatística. Então, PPR, nitidamente, representa 37,4%, seguido dos outros. É um outro jeito de olhar esse mesmo desenho, só que agora numericamente em percentagem, seja para as não conformidades ou para as oportunidades de melhorias. Então, aqui me traz uma lucidez aonde a maioria dos clientes que nós temos em Food Safety tem coisas a melhorar, pontos de atenção. Da mesma maneira, a gente começa a enxergar nessas estatísticas os desafios, que é o tema do nosso webinar. Um dos desafios está relacionado à parte interessada. Parte interessada, os stakeholders, que está lá no 4.2, a gente vê o que de principais erros para essas não conformidades. A gente vê aqui uma ausência de identificação de partes interessadas, às vezes não colocam prestador de serviço, mídia, segurador, órgão certificador, entre outros, né? E no levantamento de necessidades e expectativas desses stakeholders fica incompleta, inclusive para essa nova posicionamento que ontem no BOSS apareceu na FSSC, seguindo, né, validando isso tudo como o IAF já tinha feito em fevereiro, quando ele pediu para mudanças climáticas, que não é novidade, a gente já faz isso, mudança climática ela já está acontecendo. Você tem consumo de água, de energia, de combustíveis, né? Você tem alagamento, você tem micotoxinas aparecendo em maior proporção em grãos. Então, tudo que for impacto de um stakeholder externo, ele está entrando aqui com esse novo olhar que é do IAF. A 22, assim como outras ISOs, também estão trazendo explicitamente no 4142, e a FSSC ontem, no hashtag número 5, deixou claro que 1º de abril será cobrado também mudanças climáticas dentro dessa avaliação de contexto. Esse é um desafio. Outro desafio está relacionado à auditoria interna. Então, eu peguei alguns tópicos e estratifiquei o que a gente vê de principais erros. Auditoria interna, quando a gente olha aquela parte do 10.1, que fala de melhorias não contínuas, né, que é o 10.2, mas melhorias para evitar a reincidência da não conformidade, no plano de auditoria interna, precisa ter um fechamento com eficácia, senão ela muda de categoria. Isso é um desafio, porque tem empresas que não conseguem fechar eficazmente. Aí, por abrangência, isso se repete. Ju, dá uma checada se o seu áudio está aberto, por gentileza. Não estava. Tá bom, querida. Alguém está de áudio aberto aí. Está concorrendo aqui, mas tranquilo. Quando a gente está falando de auditoria interna, que está na ISO 22 de 2018, opa, está escrito errado, né? Desculpem, 2018, o que acontece? Ela tem também, dentro da seção 92, então, o plano de auditoria, ou ele não existe,
numa auditoria interna, sai fazendo, ou ele é muito genérico, ele não abre áreas, não abre processos, ou faltam requisitos avaliados, porque não deu tempo de observar, ou porque realmente na amostragem não pegou. O único auditor, ele audita não o próprio sistema, por exemplo, o pessoal da qualidade se auto-auditando, né, não dá. Mas ele audita em cross audit em outro site, ele audita a área da qualidade, sendo que existe templates, modelos corporativos da área de qualidade. Então, não tem total independência. E o relatório de auditoria interna está sempre apontado como 0 não conformidades, né? Ou não tem evidências das conformidades. Esses são os principais problemas para esse tópico mapeado nesses indicadores. Um outro problema é o plano da auditoria não ter uma avaliação de riscos por áreas. De repente, você perde mais tempo numa estação de tratamento de efluentes, não que ela não é importante, mas é manejo de resíduo líquido, ao invés de perder ou ganhar, né? Tempo do seu processo de auditoria lá no invase pós-kill step, a morte microbiana, que há a possibilidade de recontaminação. E tem um tempo que está muito claro na versão 6, na parte 4.3, o tempo de duração da auditoria interna e externa, ela deve ser balizada em 50% na área, entrevistando pessoas, uma caminhada cultural e 50% documental, que também dá para fazer isso na área, né, vendo os registros sendo preenchidos e os documentos disponíveis. Esse é um tópico, então, para a gente prestar atenção. Outro tópico é a análise crítica da alta direção. A análise crítica, às vezes as atas, os PowerPoints, falta alguma entrada. Falta entrada como risco-oportunidade, falta entrada de PPR, falta entrada de auditoria interna, não está completo como preconiza esse requisito que é o 9.3 da ISO 22 de 2018. Opa, digitei errado o número, me perdoem. Bom, outro item aqui para o 9.3 é pouca análise. Geralmente só vemos, né, nesses indicadores, as análises críticas sem as decisões da alta direção para a continuidade do negócio. Não é uma condução estratégica, ela é operacional dentro de uma ata. Então, pouca consideração de mudança de contexto, inclusive essa nova mudança de contexto climático, que impacto que ele tem em segurança de alimentos? Impacto em produção agrícola, impacto em padrão de doenças e pragas, micotoxinas, eu já ilustrei, segurança da água e irrigação, mudança na distribuição geográfica de espécies, mudança de alimentos em comunidades vulneráveis, né? A gente está falando aqui, pessoas carentes, e a qualidade dos alimentos. Então, trazer para análise crítica todo esse contexto é isso aqui que a gente tem nos indicadores da 9001 falhando. Outro desafio também é o de gestão de prestadores de serviços. De prestadores de serviços é uma não conformidade muito comum dentro da DNV Brasil, olhando para os relatórios, que está lá na ISO 22 de 2018, no requisito 716. Não tem registro de monitoramento de prestadores na sua totalidade, eu ilustrei alguns aqui, né? Controlador de pragas, laboratório, lavanderia, limpeza predial, calibração, restaurante, manejo de resíduos, softwares. Faltam esses prestadores na gestão de compras. O prestador do serviço que tem impacto em qualidade e segurança de alimentos não tem critério definido para ele para aprovar e desempenhar a performance, apenas um acordo, um orçamento com o laboratório. A performance desse terceiro é considerada apenas se ele está certificado tudo bem, não preciso pedir mais nada, atendendo a especificação e tendo normas certificadas de FSI, já estou contente. Não acompanha status, não verifica se ele perdeu a certificação no meio do caminho, não olha para essas necessidades contratuais minhas, né? Minimamente, algumas empresas, elas nem se você não for certificado e normas reconhecidas como FSSC. É um protocolo próprio contratual. E mesmo assim, continuam indo te auditar, porque eles vão olhar coisas além do que o programa genérico está cobrindo aqui de sistema de gestão. O índice de performance vai demeritando, mas às vezes é a matriz que está enviando um kit, e aí eu não deshomologo. Continua com demérito, está no ranking no critério nota baixa, abaixo de 60, por exemplo, e continua fornecendo. Níveis de exigência, às vezes, são pequenos. Por quê? Você compra pouco.
Então, não tem como eu ficar exigindo muito desse fornecedor. E o entendimento que esse parceiro, ele é o especialista. Então, se ele manda um termo, uma declaração que embalagens, né, ou serviços, um prestador de maquinários para a fabricação de embalagens, se ele manda alguma declaração, algum termo, já é suficiente. Não vou pedir análise metalográfica, não vou pedir composição de metal pesado migrando, seja total, específica, pureza, porque a gente acredita que ele é o cara que tem expertise. Então, essas são as principais razões que a gente vê aquelas notas no Lumina para a ISO 22000. Agora eu vou falar brevemente aqui dos desafios que eu tenho na FSC 22000. Então, a gente tem o mesmo indicador, né? Você consegue ver aqui distribuído nas 3 partes que a Juliana explicou. ISO 22, mais programa de pré-requisitos ou PAS, que ainda não virou ISO TS, e requisitos adicionais. Esse indicador, ele já não tem, né? Aqui ele só tem menor e maior, ele não tem mais observações e oportunidades de melhoria. E quando você explode, está também na seção 8, principalmente na análise de perigos, os maiores problemas. Não que PPRs, rastreabilidade não sejam problemas, aparecem também, mas a análise de perigos do HACCP é o indicador que mais é gritante para a parte operacional dentro da FSSC. Então, os top 10 estão aqui e a gente estratificou deles alguns desafios, alguns pontos de atenção dentro. Mas, primeiro, eu também abri do ano passado só para Brasil, porque quando eu te mostro essas figuras aqui, elas são globais, tá? Quando você vem e tem essa visão de Brasil, será que muda? Vocês vão ver que não. Os requisitos são bem similares, continua sendo análise de perigos, o monitoramento, a correção, a ação corretiva, a rastreabilidade. Para o Brasil é igual do mundo indicador. E quando eu vou numa outra aba de benchmarking, no Lumina, eu consigo ver o meu posicionamento, a minha companhia comparada com segmentos, né? Claro que eu não sei quem é a empresa que eu estou me referenciando, mas eu consigo ver para market share como eu estou. Se eu estou numa zona de conforto, se eu estou numa área crítica, onde é que eu estou. E é isso que eu digo para vocês que eu vejo em análises críticas de autodireção. Esses gráficos desta ferramenta levada para avaliação de contexto de ameaças de novos comércios entrantes, né, ou empresas concorrentes. Então, o que eu fiz aqui? Peguei esses requisitos novos, gestão de fornecedores, agora não de serviços, e sim de materiais adquiridos. Ontem, na nova lista de decisão do BOS, a decisão número 4, ela altera o 251, letra A, que fala da confiabilidade dos laboratórios analíticos efetuados conforme requisitos da ISO 17025, está explícito isso. Compras emergenciais, tem que ter critérios, não apenas uma especificação, prazo e preço. Especificação técnica, tanto de produto acabado como matéria-prima, tem que ser permanentemente revisada para food safety, qualidade, legalidade, requisitos de cliente. E posso levar isso também com o link da 6.3 de gestão de mudança. Rotulagem, requisito em partes. Na letra C quando tem apelo, a alegação, o claim. Então, se você alegar rico em fibras, tem que comprovar. Rico em vitamina C, ou que você é halal, kosher, vegano, cage free, tudo que você alegar, né, precisa ser comprovado por validação e verificação, inclusive na verificação, rastreabilidade com balanço de massa. Então, esse olhar é um ponto importante para desafio. As responsabilidades numa indústria de embalagens, mesmo que ela não tenha parque gráfico, cuidado com esse crivo do que uma agência ou um freelance fez na arte, né? Não lavar as mãos simplesmente. Uso da logomarca, tem um requisito novo, na letra C, o último item, ele fala sobre excluiu algum produto do escopo da certificação, nem para material de marketing eu posso usar, porque no produto nunca pôde, né? Nem no laudo, mas também não pode utilizar mais em marketing se você fizer exclusão de escopo. Gestão de alergênicos, ele tem de novo, que tem que ser revisado no mínimo anualmente. Então, PECAL no Brasil, que nós temos legislação bem boa para, e ele fala de permanentemente manter-se atualizado. Eu trouxe aqui um site da Universidade de Nebraska, que ajuda a gente rapidinho
a encontrar os alergênicos distribuídos pelo mundo. Quando você fala de monitoramento ambiental, ele também fala que o PEM, ou PMA em português, né, Programa de Monitoramento Ambiental, ele precisa ser revisado no mínimo anualmente. E alguns olhares aqui que a gente tem visto. Tem gente que considera o PEM como uma validação de limpeza. Não é essa a característica, é um programa preventivo. Né? Falta gestão de dados, não leva para tendências, tem empresas que alegam não ter verba para ficar gastando com análises, com kits, nunca dá resultado positivo ou sempre dá resultado positivo. Os dois interessa saber o porquê que está acontecendo isso. Né? Se você dorme sossegado, porque a vida inteira está dando negativo, pode ser que você está coletando errado uma das coisas. Então, micro-organismos escolhidos, né, para o teu produto, para o teu processo, seu zoneamento, ele está correto? O que você faz diante de um desvio? Limpa de novo? Reanalisa? Quais são os limites que eu devo considerar? Já que a gente não tem legislação, só tem microbiologia para produto acabado, mas a gente tem várias referências internacionais. E qual é o momento ideal que eu escolho para fazer a amostra? Depois de uma limpeza? É antes de lavar? Que momento? Então, monitoramento ambiental existe na própria FST, de trás para frente, numa referência, as referências, uma excelente da Universidade de Cornell, onde a gente tem as dúvidas esclarecidas para esse requisito. A parte de cultura de qualidade e segurança de alimentos, ela não é novidade, ela já existe na versão 5.1, mas ela deixou de seguir orientativo, que a gente dava na conformidade em ISO, e agora a gente dá no requisito 258. Sério, pessoal, aqui o ponto né, é preciso investir em como e não no quê. O que a gente já faz tempo, tipo Semana da Qualidade, gamificação, tudo isso são artefatos operacionais. O fazer o certo, que é um como, será que desta vez realmente a empresa vai entender para esses elementos, comunicação, treinamento, feedback, indicadores, que tudo que ela mostra na auditoria não é só para operação, é para cima, que é muito claro nesse requisito que ele fala alta gestão. Então, a reflexão é, a gente tem tempo durante uma auditoria, os auditores estão preparados para avaliar cultura organizacional, cultura de qualidade, food safety, ou eles vão olhar apenas o que vocês estão desenhando na jornada, que pede objetivo, meta, cronograma, indicador, tem medições e melhoria contínua. Então, pensa bem se de fato é uma coisa para mostrar para o auditor ou é a cultura do meu negócio. Porque aqui a gente é assim, é a atmosfera, o ar que a gente respira. Em controle de qualidade, a Ju já falou alguma coisa, né? Eu até assisti um webinar recente dela sobre que ele é mandatório esse artigo, que as empresas que tinham FSSQ, que não pode mais na versão 6, né, não tem mais, agora ela tem 9001 e tem a FSSC, essa empresa tem que olhar para a qualidade, dependendo do tamanho do produto, do processo, do contexto, traçar seus objetivos atendendo o SMART, ter características listadas de parâmetros sensoriais, físico-químicas, para atender o padrão de identidade e qualidade. A liberação desse produto, a calibração de equipamentos de laboratório, não só os atrelados a PCCs e PPROs, os resultados dessas análises. Está tendo análise crítica? Faz parte da auditoria interna avaliar qualidade? Senão vai ser inserido na versão 6 a partir do 1º de abril. E registros de liberação de lote, alguns exemplos aqui, né? Reconciliação de estoque, fotos de embalagens para que muda só a cor, quando tem um alergênico e não outro alergênico, para não ficar obsoleta na linha, requisitos de CQ. Na parte de transporte, tem um requisito que a Ju também já comentou, de limpeza de caminhão de transporte, não é só o caminhão-tanque, mas tudo que for a granel. Então, para 2 olhares, quando eu vou expedir meu produto antes de carregar, por exemplo, quais foram as 3 cargas antes, né? Se eu estou carregando gordura vegetal, será que eu preciso fazer uma higienização com vapor ou químicos entre cargas naquele veículo? Agora, se eu estou recebendo, aí eu amarro em contrato, pedindo validação da limpeza antes daquele fornecedor carregar no veículo dele, ou terceirizado, ou se ele homologou o lava-jato, enfim. Ele está pedindo aqui evidências, mas não é necessariamente a cada carga recebida, tá ok? Então, existe
protocolos citados na FSC no Guia de Transporte, o ENFIT é um deles, né, que é uma ONG, onde ela dá a certificação de um caminhão higienizado próprio para alimentos. Para a parte de contaminação cruzada em gestão de materiais estranhos, o que subiu a régua é, e se não for um PCC, um PPRO, ele está ali para quê? Para não estragar o moinho. Então, por que você não selecionou aquele detector como PCC? Ele não é. Ele está ali simplesmente para pegar uma peça solta e outras políticas, como plásticos duros, pérfuros cortantes, metais afiados. O de P&D, a Ju também comentou a respeito de avaliação contínua da validade daquele produto, né? Então, os principais problemas estão aqui. Se você escrever que o milho de pipoca ele estoura em 3 a 4 minutos numa potência alta, tem que acontecer isso. Se colocar 2, vai ficar peruás. Se colocar 5, vai queimar o milho. Então, ele também traz essa forma de preparo que o P&D deve confirmar. O requisito que, na minha modesta opinião, se é o mais ousado, o mais desafiador, é esse aqui, chamado gestão de equipamentos. Apesar de ser lei no Brasil, desde 1997, 326, 368, depois a RDC 275, ainda fabricante de equipamentos tem muito para adequar. Engenheiro mecânico não necessariamente entende de microbiologia. Então, aqui, pessoal, para desenhar uma especificação técnica, o que nós temos que fazer? A gente tem que pedir, igual a gente fazia com matéria-prima, faz ainda, né? Cadê a tua especificação? Você tem um desenho 3D? Tem um manual? Tem orientação de como limpar? Tem medição técnica? Qual que é o uso operacional? Como é? Eu vou ter que desmontar? Não vou ter que desmontar? Né? Porque tudo isso é importante na hora de eu traçar a minha especificação de compra clara. Tem que pensar no desenvolvimento, que é o projeto, na realização, que é a construção, e na entrega. Será que o que eu comprei é o que eu estou recebendo? Cuidado também com as transferências entre uma fábrica e outra. Novo para você, mas ele é de segunda mão. Será que você está utilizando para a mesma finalidade? Às vezes a gente compra uma bomba sanitária, mas instala ela deitada, ela alaga. Então tem problema de instalação, de manutenção, tá? Na especificação técnica do seu projeto, existem 2 ONGs mencionadas também nos guias de orientação da FSSC, que é a ERED, a europeia, e a 3A americana. Então, beber nessas fontes ajuda muito a gente a caminhar nesse caminho aqui da categoria J, que já tem previsto J1 e J2 neste guia do ERED, reconhecido pela GFSI. Perdas e desperdícios, a Ju também falou. Em dezembro, dia 6 de dezembro, a Fundação fez um webinar. Está aqui o link do webinar. Se vocês assistirem, que ficou gravado, a gente consegue entender que é para atender o objetivo 12.3, pensando em metamedição e ação. E eles deram várias ideias de como a gente fazer. Perda é considerado na casa, desperdício fora da casa. Então, se você controla a validade de um produto, se você pensa num design de uma embalagem, estou pensando aqui numa de ketchup, né? Se ela tem um corpo assim na embalagem para você segurar e você faz uma embalagem reta, é mais fácil descer o ketchup. Não vai ficar um resíduo na cintura, né? Que é uma perda do alimento na própria embalagem. Ok? E requisitos de comunicação, finalizando, é o 2517, é o outro desafio para a versão nova. A gente tem que comunicar não só recall, tem uma lista de coisas, inclusive intervenções fiscais, judiciais, tem canais. Aí a pergunta é, qual é o canal que eu vou me comunicar com a certificadora em 3 dias úteis? E o que vão fazer com essa comunicação? Vão vir me auditar? Como é que vai acontecer isso? Nós chamamos isso de gestão de relacionamento, tá bom? Então, muito obrigada, foi rapidinho, mas é o tempo que a gente tem excedido. As perguntas, como os faremos, pessoal? Meninas? Oi, obrigada pela apresentação. A gente passou um pouquinho do tempo. Muito. Né? Então, eu vou pedir para a Ju responder 2 perguntas e para a Cíntia responder 2 perguntas, porque a gente passou... Uma sugestão. A gente teve muito questionamento sobre a lista do Board of Stakeholders, para comentar um pouco. Eu acredito que a Cíntia já passou por tudo, mas assim, eu acho que daí eu responderia umas 4, 5 pessoas, e aí a gente já mata por conta do tempo.
Posso compartilhar minha tela? Com relação... Eu te dou o comando. Só para explicar o que é a lista. Tá. Olha lá. Tela 2. Espera aí, deixa eu fechar isso aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim? Bom, então essa aqui é a lista da decisão do Board of Stakeholders publicada ontem, tá? Então, assim, a gente tem os requisitos aqui. Então, o que é aplicável para as empresas certificadas? Parte 2. A gente tem aqui o ponto 1, que é requisitos para organismos de certificação e organismos de acreditação. A gente tem a parte 3, que fala de uma revisão no modelo de certificado, quando a auditoria for não anunciada. Agora, o requisito 2.3, que se refere somente à categoria C0, aquela de abate, né? Houve adição aqui de um complementando o requisito 8.3 da ISO 22000, então isso aqui é aplicável para categoria de abate. A 251, a Cíntia já falou, referente a análises para análises críticas, né? Então, o que o laboratório tem que atender, né? Então, ele fala lá que tem que atender a participar de uma forma bem sucedida de testes de proficiência, né? Ser aprovado por algum programa regulatório de laboratórios ou ter a acreditação 17025 e que as análises devem ser realizadas de acordo com os requisitos da 17025. Tá? Então, ele colocou bem o texto do benchmarking da GFSA. Isso é aplicável para todas. E depois, a Cíntia já explicou também a aplicabilidade da questão da mudança climática, do requisito de mudança climática para os requisitos 4.1 e 4.2. Tá? Então, aqui, ó, sempre, qual que é a natureza? Mandatória. Todos esses são mandatórios. A partir de quando? Tá? Então, aqui está o prazo. Então, todos esses requisitos que a gente falou, que são aplicáveis às empresas certificadas, 2 semanas e meia, ou seja, a partir da 1º de abril, versão 6, esses requisitos já são aplicáveis. É alguma coisa muito gritante? Não, gente, é uma adequação, às vezes, de nomenclatura ou um melhor entendimento, no caso dessa questão de laboratório. O gritante, o diferente é com relação à publicação do IAF e da ISO, dessa adequação aí com relação às partes interessadas e esses requisitos voltados à mudança climática. Tá bom? Então, acho que aqui eu estourei meu tempo em termos de pergunta. Cíntia, você quer ler alguma ou 2 perguntas, porque a gente realmente estourou no tempo, e aí as outras perguntas, pessoal, que nós temos aqui, eu vou pedir para vocês direcionarem para o nosso e-mail do marketing, que nós vamos responder na medida do possível, tá bom? Você quer escolher 1 ou 2 perguntas, Cíntia, rapidinho, só para a gente não estourar muito tempo? Tá bom. Ó, tem algumas assim que estão bem direcionadas para mim, né? Aqui, ó. Quando a alegação seria considerado claim, declarar no rótulo não contém alergênicos, isto já é entendimento de RDC. Claro, não é claim, é legislação, tá? Não é claim. O não contém está na lei, né? Não contém glúten, por exemplo, está na lei. Seria considerado desperdício de perdas intrínsecas de processo, exemplo, uma limpeza de linha com arraste de produto? Sim, no webinar eles falaram isso. A fundação alegou que arraste também é considerado perda, tá? Perdas internas. Como tratar a questão de desperdício com a cadeia de suprimentos? Daí aqui, pessoal, a gente poderia ficar um dia discorrendo sobre, né? Começa na parceria público-privada, começa com melhoria das rodovias para o caminhão, um graneleiro não derrubar o grão, que vai atrair um animal selvagem que vai morrer atropelado e pode causar um acidente. Quer dizer, é holístico a resposta aqui. Daria para passar o dia falando dela. Controle de perdas e desperdícios deve existir no restaurante mesmo, quando ele for terceirizado? Essa daí eu mandei no chat. Eu falei e mandei no chat a resposta da fundação. Então, porque já teve várias pessoas que perguntaram, eu coloquei aí. E aí teve uma certa revolta. Não, mas isso não é segurança de alimentos, isso é segurança alimentar.
justamente foi o que a Fundação colocou. Não é requisito de segurança de alimentos, mas é a contribuição, né, da Fundação para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e auxiliando as empresas a também contribuir com isso. Bom, acho que é isso. A gente tem aqui umas 17, 18 perguntas que eu estou vendo, estão aparecendo. Eu não sei se a gente responde depois, como é que nós podemos fazer? As dúvidas que vocês tiverem, vocês podem mandar para o e-mail do marketing, que está aparecendo aí na tela, e a gente, na medida do possível, vai respondendo, tá bom? A gente direciona as perguntas da Juliane e da Cíntia. Combinado. Pessoal, agradeço a participação de todos. Obrigada, meninas, pela apresentação, foi ótima. Eu acho que era um tema que tinha muita coisa para conversar, daria mais outros webinars aí para conversar, mas foi muito esclarecedor, teve muitos exemplos. Aconselho a todos depois verem a gravação com mais calma, revisitar os slides e anotar todas essas montes de informação que vão ser aplicadas agora, né? Agradeço a todos vocês pela participação. Obrigada a todos, boa tarde. Obrigada, Ju. Obrigada, Renata. Até breve, pessoal. Até mais.